Estou pronto. Boa tarde. Estamos retornando com o... Mais ou menos, mas estou pronto. Dá uma olhada lá, daqui a pouco ele está entrando de novo. Cristina, só um minuto. Se der outra vez aí... Dá uma olhada, Cristina, se o microfone está verde aí, tá, por favor. Tá. Boa tarde. Estamos retornando com o colóquio Sociodromologias 1, Mapeamentos Setoriais da Aceleração da Vida Cotidiana. Apresentarão agora a mesa temática, mesa 2, desta tarde, André Fogliano, com o trabalho O Governo das Velocidades, Luísa Marques Barreto, trabalho intitulado A Economia Criativa no Brasil, uma análise crítica sobre o prisma da velocidade na obra de Paul Virilio, e Michele Prazeres Cunha, com o trabalho intitulado Educação e Cibercultura, a velocidade como a engrenagem da moderna socialização escolar. Estão participando conosco também, à distância, Heloísa Pereira e André Fogliano, que vai abrir a tarde com o trabalho O Governo das Velocidades. André, é com você. André? Será que caiu? Eu acho que esse momento não precisa gravar, tá? Na verdade ele tá gravando, mas eu achei que ele fosse entrar já, mas senão eu vou cortar aqui. Ele não tá respondendo? Lá a Cris ainda tá abrindo, tá meio atrasado. Vixe. Bom, eu acho que eu vou começar, mas meio estranho, porque eu não tô ouvindo nenhum áudio do pessoal. Eu posso continuar mesmo assim, ou talvez seja melhor tentar resolver isso? Estranho, pode continuar. Bom, eu vou seguir então, e vocês, qualquer coisa, se comuniquem aqui pelo chat, porque eu desliguei até o streaming, porque estava tudo muito confuso. Bom, então, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos, lamentar a distância e a impossibilidade de não ter participado nas exposições do Thales e da Fabiola da manhã. Que de alguma forma eu considero, inclusive, os meus interlocutores mais próximos dentro do coletivo estruturado para elaboração da obra. Vocês estão me ouvindo? Está tudo certo? Bom, então, eu sei que existe uma formatação assim oficial, né, quando se trata desses colóquios acadêmicos, tanto em relação ao tempo de apresentação quanto do debate consequente, posterior,
Mas, enfim, eu confesso que eu gostaria mais de ouvir as contribuições dos colegas do que me alongar muito na exposição. E eu digo isso, inclusive, porque a minha leitura do Virílio ainda é muito inconsistente. Eu fiz apenas uma leitura do Velocidade Política e da entrevista que eu coloco como referência no resumo. Então, justamente para não ser leviano com os conceitos do autor e tampouco incorrer em qualquer tipo de propriedade, eu preferia ouvi-los, porque acredito que vocês têm um tempo mais fácil de leitura e de trabalho com o Virílio. Mas para não quebrar esse esquema, esse ritual, eu vou apontar as principais questões que me ocorreram para a escrita deste artigo. Então, como eu coloquei no começo do resumo do trabalho, eu pretendo avançar na análise entre a relação das tecnologias de controle do movimento e o modo dominante de governo no contemporâneo, que se convencionou chamar de neoliberalismo. Esses termos que eu utilizo no resumo são todos fundamentados nos cursos de pesquisa que o Foucault ofereceu no Collège de France nos anos 70 e que, coincidentemente ou não, são contemporâneos, inclusive, da obra do Virílio, Velocidade Política, que, se eu não me engano, é de 77, mais ou menos, né? Então, eu acho que a primeira coisa que vale ressaltar no que eu pretendo trabalhar é o que eu estou tratando a velocidade, pensando ela precisamente como uma produção de movimento, tendo ela a velocidade que for. Ou seja, a velocidade não quer dizer necessariamente uma aceleração linear, contínua, que vai do repouso à velocidade da luz. Mas eu acho que, no caso, pensando politicamente, é mais potente entender a questão da velocidade como uma marcação dos ritmos das comunicações sociais, da produção, do trabalho, das trocas, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto importante do meu trabalho, pensar a velocidade como produção de movimento. E pensar a velocidade como produção de movimento implica em pensar que quem fabrica esse movimento como diz o Virílio nas palavras dele, essa multidão de seres, essa multidão de passantes, ou seja, numa linguagem talvez marxista, a força produtiva ou os proletários. Entender a velocidade, então, nesse sentido, eu acho que acaba sendo possível conectar a análise do Virílio com a do Foucault, como também do próprio Deleuze e dos operaístas italianos, como o Antônio Negri e o Maurício Lazarato, que eu também, e o próprio Peter aqui no Brasil, que eu também incluí na bibliografia, permite afirmar, né, fazendo essa junção, esse agenciamento entre essas bibliografias, permite afirmar que as tecnologias, as técnicas ou a tecnologia moderna são, antes de tudo, sociais. E aí eu acho, inclusive, que levanta um bom debate com outros artigos da obra que tratam a técnica com um olhar heideggeriano, num prisma heideggeriano ou de outras bibliografias. Mas, enfim, eu não vou abordar isso diretamente no meu trabalho, mas eu acho que esse entendimento permite introduzir a relação de forças
até mesmo uma luta de classes nesse debate da técnica ou da tecnologia moderna. E aí, lógico, né, quando se pensa em as relações de forças que engendraram essas tecnologias, no período moderno, em que o próprio Virilo diz que começou que foi instalada inaugura-se essa produção do movimento, essa organização da produção se apoiava numa rede de espaços de confinamento que acabavam determinando a produção da velocidade e disciplinando os movimentos sociais. E aí, no caso, o intervalo entre um espaço de confinamento e outro, esse tempo entre a passagem de um espaço para outro, ou seja, o espaço público, as vias, as praças, a própria res pública, a coisa pública ficava sob a administração do dispositivo de polícia, que é um conceito que uma intuição que o Foucault coloca nesses discursos, embora ele nunca tenha desenvolvido numa obra específica, eu acredito, mas que coincidentemente o Virilo também trata no início do Velocidade Política. Então, esses espaços ficam a cargo do dispositivo de polícia, embora ele ainda naquela época, de acordo com Foucault, ainda fosse uma coisa muito ideal, muito débil e com a intenção de ser por demais intervencionista sobre os corpos das pessoas. Bom, eu acho que eu vou... E aí, é lógico, né, que essa arte de governar se esgotou em meados do século passado, e a minha questão então, e aí eu vou encerrar a apresentação por aqui, é analisar justamente as relações de força, os antagonismos da sociedade contemporânea, lógico, no campo da comunicação principalmente, que já não são os mesmos, né? Então, justamente pensar a transformação das formas de produzir a velocidade, os movimentos, que essa multidão de passantes determina, para tentar requalificar e entender como é que se dão as técnicas de controle dessa produção de movimento, aliando sempre velocidade, governo e comunicação. Acho que é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Só que agora eu não ouço, eu não sei como é que vai ser para ouvi-los, eu não sei. O que vocês sugerem? Estou sugerindo ele tentar ouvir a gente no stream. André, você me ouve? Um minuto, eu acho que eu vou desligar o microfone e vou abrir o streaming novamente. Espera aí. Pode ser. Pode ser. Tem que colocar o nosso áudio. André, tá me ouvindo? É a Cristina. Peraí, não estou ouvindo vocês, só um minuto. Aquela paisagem dele. André, e agora? André, a Cristina. Ele tá transmitindo e recebendo. Agora eu vi. Ok. Podemos abrir para as perguntas? Tem um atraso aí de alguns segundos. Nossa,
Uns 30 segundos. do delay. Ok, então abrimos para as perguntas, para o debate. Boa tarde, André. Ângela, quem fala. Lendo o seu texto, quer dizer, antes eu vou fazer um parêntese. Eu nunca li nada a respeito de biopolítica. Então, o que eu li no seu texto me causou uma impressão, talvez eu esteja equivocado, mas daí você me esclarece, né? Eu grifei aqui no seu texto palavras que você usou, por exemplo, como Estado, controle de movimento, dispositivo policial, família, escola, prisão, fábrica, hospital. Você, num outro momento, fala em proletários, né? Me parece que são categorias mais típicas de uma condição moderna da sociedade. Quando você traz para o seu texto a expressão, que eu entendi que vem de Virilio, multidão de passantes, e quando eu lembro de Espaço Crítico, em que ele escreve, analisa, né, um contexto social que é puro fluxo, eu fiquei pensando, quando eu li o seu texto, se a aceleração, se a velocidade, se a aceleração da vida social, se ela não desfaz essas categorias que você traz para discutir no seu texto, quer dizer, de que forma a velocidade, a aceleração da vida social, quando confrontadas com essas categorias... Perdeu a conexão? Perdeu. Já voltou? E caiu nos dois, Caiu aí também. Caiu nos dois. Caiu ao mesmo tempo nos dois. Posso retomar? Volta um pouquinho só. Tá, eu vou então recolher algumas coisas que eu falei e recolher a pergunta, né? Se o fato de lá em Espaço Crítico, né, Virilio analisar o fluxo da vida, porque a vida é uma passagem, a vida é aceleração, a vida é deslocamento, ou ela se mostra dessa forma, né? E como isso desfaz a diferenciação que a gente tradicionalmente faz, né? De fronteiras, né? Quando eu especifico, por exemplo, o dentro e o fora, né? Quando eu especifico espaços estáveis, né? Ou seja, como o fluxo ele desmancha essa estabilidade. Lendo o seu texto, eu fiquei pensando de que forma eu posso argumentar que faz sentido eu trazer essas categorias assim, da família, da escola, da prisão, dessas forças sociais antagônicas, do controle do movimento, do Estado, né? Do dispositivo policial, do proletário. Eu até fiquei me perguntando assim, mas que proletário é esse hoje em dia? Quem é essa pessoa? Né? Então, de que modo a velocidade, como uma categoria em relação à qual nós analisamos contextos específicos, e a aceleração da vida cotidiana, ela não desmancha essas categorias que você traz no seu trabalho? Ele não escutou. Tá, aqui tá transmitindo. Só se ele tiver sem áudio, será? Não? Ou Ele
pergunta se ele ouviu Se ele ouviu de compreender, o né? contexto da pergunta, e aí a Ângela refaz o último trecho. Ou será que eu vou perguntar nesse microfone que eu estou? Não, porque aqui o sinal tá ok. Eu tô vendo, tanto ele tá entrando bem como ele tá. Falou que tá chegando cortado. Ele não entendeu muito bem. Ah, mas na verdade nós queremos saber se ele ouviu o contexto da argumentação e não a pergunta. Aí ele refaz. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Mas por que tá assim? Por que ele não? Vocês editam isso daí, porque você quer bastidor. Por que é que ele configurou lá o áudio dele para ele receber? Olha, eu acho que eu compreendi em linhas gerais a questão da Ângela, mas eu não. Porque o stream ainda está rolando, eu não entendi, eu caí, aí eu fiquei meio perdido. Então ele escutou o contexto, a Ângela. Eu posso Isso. Diz que a Ângela vai refazer esse trecho da indagação. Oi, André. Eu vou refazer então a pergunta. Aí ele pede 1 minuto, Ângela. Desculpe, o Fogliano está pedindo. Isso aí é o Skype, é um Hangout? O que é isso? Isso é tudo, é porque aí tem a do streaming, tem a conexão dele que está mais leve. Aparentemente a Luísa está ouvindo antes do que ele. O streaming não dá condição de ter interação, né? É só. O streaming ele tem um atraso normalmente, mas o Hangout também está com um atraso. Está com um atraso razoável. Skypeado isso daí? Hoje, os próximos acho que a gente vai ter que fazer por Skype mesmo, porque senão não vai rolar. Fala pra ele que ele não. Qualquer coisa a gente... Fala pra ele que ele não pode agora refazer o texto. Ele precisa manter o texto. Ele vai tentar reconectar aqui para ver se ele consegue ouvir. Uhum. Esses são os acidentes do tempo real, tá vendo? Um evento sobre velocidade. Tempo real. Sem um acidente não tem graça. Onde caiu de novo? Porque assim também, o stream ele vai acumulando no buffer, né? Então se a conexão dele ficar lenta e trava, aí vai ficando mais atrasado ainda. Ele desconectou e foi ficar de Eu fiz curso de datilografia. Eu sou uma pessoa muito velha. novo. E aí, se vocês quiserem, eu posso digitar minha essência, lógico, né? A gente usa Fazendo perguntas, já que Eu acho que a própria pessoa, aí a questão de ser mais sucinto na colocação, né? Aí dá pra ser. Eu acho que a resolução está resolver, porque usa closed caption. Já não podemos talvez tentar isso direto? Escrever? Vou tentar. mas ele não está online Ele agora. vai conectar, vai tentar reconectar. Se você quiser. Ele não tem o Skype? O André não tem Skype? Eu acho, não sei. Mas a gente tem. A gente pode. Mas ele até adicionar não vai dar. Preciso. Mas o fato de se conectar não muda a situação. Se você escrever aqui, vai mudar.
Não é possível colocar por Skype? Eu coloco a o gente meu vai aqui. tentando aqui. Eu tô configurando a conta aqui para colocar para ele lá. Aí é agora a Luísa isso aí. junto. Porque a Ângela vai escrever. Aham. Não é melhor que a gente... A gente já vai no... Eu vou tentar fazer aqui, essa rede aqui. Eu estava tentando conectar aqui e a gente passa para lá. Eu já estou conectado, Já? eu já posso pegar por aqui, não sei se ele está aqui. Qual é a senha dele? Pode? Você sabe qual é a senha dele? A gente conecta lá no... É o login. Tô pensando em conectar lá no telão já. No DataShow. Eu tô configurando aqui e ele já vai direto. Eu tenho que ter o... Qual é o nome dele inteiro, André? Arias, André Arias Forliano. É porque não está dando aqui. Não sei se ele vai ter disposição aqui. Qual é o telefone dele? Eu passo para você. Certo, 021, 015, 21 para mim, pai. 8203. Tá. 11, ok. Pergunta pra ele qual que é o Skype dele. Eu já perguntei aqui, ó. Ah, ele já fez. Que ele não tá online. Ah, ele tá offline aqui.
O Sérgio falou que ia tentar reconectar, agora a gente está esperando. E pergunta da Heloísa, então. Faz um favor pra gente, liga pra ele. Da Então. Heloísa. Da Heloísa. Isso, para acrescentar aqui. Por acaso de mandar de novo um convite para ele, a pergunta é se ele não vai fazer o cara. Pra ele passar o código dele, a senha do Skype, que eu vou ligar pra ele. Ah, ele já entregou pra mim. Já entregou. André Forma. Tá legal. Perguntei aqui que chegou. Enquanto você quiser conectar aí, eu criei uma conta pro Sensib já. Ele já tá no Skype. Abre aí. É Sensib. E a senha Ipiranga 1. É 0521. Vai, fala aí. Continuar só. Ah, já tá. E aí, gente, vocês estão me escutando agora? Sim. Onde que ele É tá? pelo Skype ou pelo Hangout que ele tá Ela tá falando? no Hangout. Pode fechar isso aí. Ai, peraí. O Hangout está com André, você nos ouve? O nosso microfone está fechado. Mas eu acho que Não, ali, ó. não, o nosso lá em cima. Isso. a Heloísa que estava funcionando. Seu Skype. Alô? Oi? Oi, André. Fecha o Hangout. Quem fala? Senão vai. Fecha. Oi? Oi, André, você nos ouve, Ângela? Oi, Ângela. Oi. Que bom. Eu enviei uma pergunta por escrito para você, achando que nós não íamos conseguir conversar assim, ao vivo. Eu cheguei até a tentar trocar de computador aqui, mas a internet está meio oscilando, mas parece que agora está, pelo Skype eu estou ouvindo vocês bem. Ah, que bom. Você está com o Hangout aberto? Eu mandei por escrito a pergunta. No Hangout, peraí. Nossa, vi aqui agora. Só para facilitar a compreensão. Tá. Achou? Aham. Então, o que eu expliquei para você antes, Aham. me pareceu uma contradição eu encontrar. Veja, eu nunca estudo, não estudo biopolítica, nunca li nada a respeito. Estou me baseando no que eu vejo no texto. Tá? Então, no texto aparecem aí categorias que me pareceram assim, típicas.